Só aqueles que estão sentindo a presença de Deus nessa noite, dá uma salva de palma, senta dando um glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar aqui nessa noite, né, irmãos? Deus está nesse lugar aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que isso tudo que está acontecendo aqui agora começou de manhã, né, irmão? Começou de manhã, né? Porque de manhã aqui hoje foi um grande momento de cura, irmãos. Só quem estava aqui que pôde participar, que pôde receber o que Deus ministrou aqui nessa manhã, foi algo tremendo. Então o que aconteceu nessa manhã foi toda uma preparação para o que Deus ia fazer aqui hoje à noite. O que Deus está fazendo aqui é maravilhoso, mas teve um momento de preparação, um momento Ele trouxe cura, né, onde Ele ministrou libertação nas nossas vidas, onde nós fomos exortados, fomos edificados aqui pela palavra do Senhor. Então, não deixe de participar não, nós estamos estudando o nosso livro de dentro para fora, e nesta manhã aqui nós estávamos falando sobre os pecados do relacionamento, e falamos sobre o pecado da idolatria, e nós vamos ver ali que idolatria não é somente adorar ídolos, mas é muito mais do que isso, e nós aprendemos isso aqui hoje, e Deus falou profundamente aos nossos corações, e na semana que vem estaremos dando continuidade a esse tema. Então eu convido você para participar conosco na próxima semana, às 10 horas, da nossa escola de líderes, amém? E Deus tem feito assim coisas maravilhosas nesses domingos de manhã. Irmã Patrícia, foi a primeira vez que veio? Não, já foi a segunda. Está gostando, irmã? É nova na igreja e está gostando? Amém? Glórias a Deus, né? Louvado seja Deus. Então assim, Deus tem trabalhado muito, irmãos. Às vezes a gente convida as pessoas, né? Às vezes estão acostumados com aquele modelo de escola bíblica dominical, né? E às vezes muita gente não participava, mas o que Deus tem feito aqui na escola de líderes, que é uma escola bíblica, né? É algo diferente, algo novo que Deus tem trazido aos nossos corações. Aqui Deus tem preparado pessoas para liderar outras pessoas. É aqui nesse lugar, é aqui onde você aprende como você vai fazer lá no seu GEV, na sua casa. É aqui que você aprende como você vai ouvir pessoas lá na sua casa. A gente vem para cá, às vezes, cheio de coisa para falar, chega aqui, Deus fala com a gente, né? E a gente fica calado, só ouvindo Deus falar e ministrar no nosso coração. É aqui que a gente aprende isso, né? Porque o GEV é isso, é o lugar onde as pessoas podem falar, onde as pessoas podem se abrir, onde as pessoas podem confessar os seus pecados e ser recebidos com amor pelos outros irmãos, orarem uns pelos outros para juntos crescerem na presença de Deus. É isso que acontece nos nossos GEVs, amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Mas eu ouvi hoje a Milena trazer aquela palavra hoje sobre a purificação dos pecados. Isso é algo importante para a nossa vida, né? Eu vou até empurrar esse púlpito para lá. Isso é algo importante para nós. Empurra para ali. Eu vou derrubar aqui o copo, não. Glórias a Deus. Eu vou falar aqui, não é sobre isso que eu vou falar, não, mas eu vou interromper aqui a minha mensagem para falar um pouco sobre isso, né? A pessoa chega aqui na igreja igual aquele copo, todo sujo, né? Todo sujo. Aí ele aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você foi justificado por Deus. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele te justifica. O que é justificar? O sangue de Jesus te tornou inocente, mas tu está sem pecado? Não, tu chegou aqui todo sujo, né? Aí é o outro processo da salvação, começa com você aceitando Jesus e sendo justificado pelo sangue dele. Aí tu começa a caminhar na direção da cruz, na direção de Jesus Cristo, né? Você está todo sujo, e aí começa o processo da santificação, onde você começa a ser limpo. O que aconteceu ali hoje naquele copo, você começa a ser limpo, onde o pecado começa a sair, você começa a ler a palavra, você começa a ser confrontado pela palavra de Deus, você vê que a tua vida está toda suja, está cheia de pecado, e você fala, se eu quero me aproximar de Deus, eu não posso continuar aqui, e você vai lendo a palavra, você vai aprendendo, você vai orando, você vai jejuando, e vai caminhando na direção da cruz, caminhando na direção de Jesus Cristo, e aquele pecado da sua vida, aquilo que estava sujo na sua vida, vai saindo, né? No meio do caminho, há alguns percalços, e às vezes no meio do caminho a gente cai, mas a gente cai, mas não nos deixa caído. Deus vai, segura na tua mão, te coloca de pé e fala assim, meu filho, continua, você já foi justificado. Quando a gente cai, a gente não pode desistir, a gente tem que levantar.
confessar o pecado, deixar o pecado e continuar na caminhada, continuar no processo da santificação. E a gente vai seguindo na direção de Jesus, na direção da cruz, e vai a cada dia deixando o pecado para trás, e cada dia você olha para a sua vida, e a sua vida está mais limpa, mais santa do que estava no dia anterior, né? E você vai, e quando você acha que já está muito perto, você cai de novo, e aí tu se arrepende, Deus te perdoa novamente, você pede perdão, você confessa o teu pecado, e o Deus te perdoa, Ele te segura na sua mão, fala: filho, não desiste, e você continua, até que você vai chegar naquele dia, onde o Senhor vai te receber na glória, e você vai ser glorificado, justificado, santificado e glorificado. E aí tu vai morar com o papai lá no céu, ele vai te receber, tu vai sentar com ele naquela mesa que está sendo preparada para você, vai receber aquela coroa que ele vai colocar lá, e toda essa dor, esse sofrimento, toda a angústia desse mundo, né? Toda a tristeza, toda a derrota, todo o mal vai ficar para trás, porque no céu não vai ter mais nada disso, naquele lugar que o Senhor Jesus preparou para você. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus. Vamos botar o púlpito de volta no lugar. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder da unidade. Repita comigo: o poder da unidade. A unidade tem um poder. Amém? E eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Assim como a unidade tem um poder, a falta de unidade também tem. Porque assim como a unidade me dá vitória, a falta de unidade me dá o quê? Derrota. Só uma pessoa que falou, poxa. Assim como a unidade me dá a vitória, a falta de unidade me dá o quê? Derrota, irmão. Amém? A falta de unidade traz derrota para a minha vida. Olha bem como é que isso é importante. Lá em Mateus 12, 25, Jesus estava ali expulsando um demônio, e aí no versículo 25, ele estava sendo acusado de expulsar demônio, né, por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus, conhecendo, diz lá no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Reino dividido não subsiste. E isso serve para o reino do diabo e para o reino de Deus. Amém, irmão? Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A gente vendo, bota aquela imagem para mim da competição de canoagem para mim. Aquela imagem lá. Mais importante que o tamanho da equipe é o trabalho em equipe. Está vendo ali? Ó? Uma competição de canoagem. Uma equipe grande, mas o que a gente está vendo lá? Um monte de gente descoordenada, cada um fazendo uma coisa. Sabe por que está faltando naquela equipe grande? Unidade. Ali embaixo tem uma equipe pequena, mas olha lá, os remos tudo dentro d'água no mesmo tempo, né? Há um sincronismo. Quando a gente observa essa competição de canoagem, essa competição é uma competição de equipe, e ao chegar na linha de chegada, os vencedores foram entrevistados pelo jornalista, e ao serem questionados pelo repórter sobre por que venceram, responderam para o jornalista: sincronismo. Esse é o segredo da nossa vitória, sincronismo. A igreja precisa ter um sincronismo, o povo de Deus precisa ter um sincronismo para poder vencer as batalhas contra Satanás. Se observarmos em qualquer esporte coletivo, é muito difícil encontrarmos pessoas que têm a mesma altura, a mesma força no braço e nas pernas. O que nós encontramos, na maioria das vezes, é diversidades, pessoas diferentes trabalhando por um objetivo comum. Por isso, a palavra que os vencedores usaram foi sincronismo. Pessoas diferentes trabalhando por um objetivo comum. Quando nós queremos trazer para a igreja a ideia de uniformidade, o que é uniformidade?
uniformidade é todo mundo igual. A gente está indo contra um princípio de Deus, porque Deus é o Deus da diversidade. Deus não é o Deus da uniformidade, Deus é o Deus da unidade, é o Deus da diversidade. É quando os diferentes se unem em torno de um propósito. Às vezes nós pensamos diferente, às vezes nós temos ideias diferentes, mas nós temos só um propósito, que é implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós temos só um propósito: implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Você veja que até no casamento é a união de quê? Dois diferentes, um homem e uma mulher, porque quando coloca dois iguais, não dá certo. Amém, irmãos? Até no casamento é a união dos diferentes, e na igreja também é assim, é a união dos diferentes, pessoas diferentes, com um propósito comum: implantar o reino de Deus aqui na terra. A força daqueles remadores era colocada na mesma medida, os remos entravam na água ao mesmo tempo, havia uma unidade e não uma uniformidade. Quando a uniformidade está sendo pregada e está sendo exigida, nós estamos andando na direção diferente daquela que Deus deu para nós, porque Deus não é o Deus da uniformidade, mas é o Deus da unidade. O que precisamos é andar na mesma direção e no mesmo propósito. Isso é que a igreja precisa: andar na mesma direção e no mesmo propósito. O que nós precisamos ter? Um só Deus. Não pode haver aqui pessoas com Deus diferente. Isso é unidade. Amém? Um só Deus, um só Senhor. Nós só podemos ter pessoas aqui na igreja que acreditam e creem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Um só Senhor. Nós precisamos ter aqui na igreja uma só fé. Não pode haver fé diferente. A nossa fé é em Cristo. Nós precisamos que Cristo, Ele veio ao mundo, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele morreu naquela cruz para nos salvar, Ele derramou o seu sangue para nos comprar, aleluias, e para nos purificar de todo o pecado, e Ele morreu, ascendeu aos céus, mas um dia voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos caminhar na mesma fé, nós não podemos ter fé diferente, isso é unidade. Nós precisamos ter um só batismo. Não podemos ter batismos diferentes, nós precisamos ter um só batismo, e é o batismo que a palavra de Deus ensina. Então isso é unidade. Deus nos tem convidado para vivermos na unidade, respeitando as diferenças. Deus tem nos chamado para vivermos em unidade, respeitando as diferenças. Alan, faz favor. Hoje é o dia de fazer dinâmica aqui, né? A Milena já me ajudou aí, começou, amém? Olha bem, isso aqui é um corpo, e Paulo compara a igreja ao corpo de Cristo. Abre o braço aí, meu, abre o braço. Esse corpo tem muita diferença. A mão não é igual ao pé, não é isso? A orelha não é igual à boca, o nariz é diferente do olho, não é isso? Então, o corpo é diferente das pernas. O braço não pode fazer o serviço da perna, nem a perna fazer o serviço do braço. Então, o corpo é a união de partes diferentes, mas quando todos eles estão unidos, né, há um sincronismo, e aí algo é produzido de bom, através dessa unidade do corpo. E é assim que o corpo de Cristo tem que ser, né? Coisas diferentes, pessoas diferentes, que vieram de lugares diferentes, tiveram criações diferentes e até pensam diferente, mas estão unidos num só propósito, que é servir a Deus, que é implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A unidade é fundamental na permanência da igreja. O texto lido está falando desse momento em que Jesus está expulsando um demônio, está sendo acusado de expulsar o demônio por Beelzebu. E aí ele declara: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade dividida contra si mesma não resistirá. Há uma verdade nestas palavras, porque há um poder na unidade, assim como também há um poder na falta de unidade. Nós falamos aqui, vamos abrir lá no Salmo 133, e vamos ler aí
o Salmo 133. Salmo 133. Vamos ler juntos. Salmo 133. Vai falar desse poder da unidade. A partir do versículo 1. Há poder na unidade. Glória a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Repita comigo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali aonde? Na unidade, na união. Amém? Quando o povo de Deus está unido, o texto fala que há uma promessa de Deus para a unidade. E a promessa de Deus é: ali na unidade, ali onde há união, Deus ministra a bênção e a vida para sempre. Veja que aonde falta a união, vai faltar também a promessa, porque a promessa só pode vir aonde há essa união. Aonde não há união, também não haverá o cumprimento da promessa, porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Há uma promessa de Deus para a união, e quando não há união, não haverá também o cumprimento da promessa. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Então isso é muito importante para a tua vida, muito importante que você entenda o que está sendo dito nesta noite. A unidade, irmãos, ela cria um ambiente perfeito para Deus agir. Deus age no meio da unidade. Onde há desunião, não acontece nada. Viu os remadores? Estavam desunidos, o que aconteceu? O barco nem saiu do lugar, um remava para frente, outro remava para trás, o outro remava para o lado, o outro gritava com aquele que não estava fazendo certo, o outro dizia que o outro estava errado, o outro dizia que o outro estava usando o remo da maneira incorreta. Então havia uma completa desunião naquele barco. Mas no barco onde havia união, o barco andava para frente, sempre para frente. O barco não parava, ele sempre avançava. Aonde há união, a igreja avança. Aonde há união, a igreja não está parada, a igreja está avançando, né? A igreja está indo na direção que Deus está mandando. Nós precisamos ter essa união para que a igreja possa avançar. A união, ela cria um ambiente perfeito para Deus agir, um ambiente perfeito para o milagre acontecer. Nós tivemos aqui nesta manhã um momento de união, onde todos estavam pensando a mesma coisa, onde havia ali, ali um mesmo pensamento, um mesmo desejo, uma mesma vontade de aprender, uma vontade de se quebrantar, de se arrepender, e nós vimos aqui o resultado disso hoje à noite, porque houve uma unidade nesta manhã, e o ambiente para o milagre acontecer estava preparado. Talvez não estejamos vendo milagre na nossa vida, porque está faltando essa união, essa unidade na nossa vida. Talvez nós ainda não vimos o milagre que tanto nós esperamos, porque não estamos unidos com o nosso irmão, e isso precisa mudar na nossa vida. No dia de Pentecostes, encontramos um povo unido num só propósito: esperar a descida do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, a Bíblia diz que veio sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagina se aqueles irmãos que estavam aguardando a descida do Espírito Santo, reunidos naquele lugar, naquele cenáculo, aqueles 120 estivessem discutindo, aqueles 120 estivessem olhando para a roupa do outro, estivessem olhando para o defeito do outro, para o problema do outro, e tivesse cochicho, tivesse palavras que não agradam a Deus, tivesse acusação. Você acha que o Espírito Santo teria descido naquele dia? Não, mas eles estavam ali, aguardando.
todos unidos, esperando a promessa. Nós estamos esperando a promessa da volta de Jesus, e nós precisamos manter a unidade. Quando nós não tivermos o que falar, vamos orar, irmãos. Dobra o teu joelho e ora, clama a Deus, entrega a vida do irmão, né, nas mãos do Senhor, mas vamos manter essa unidade a todo custo, porque aonde há unidade, Deus ministra a bênção e a vida para sempre. Aleluias. Veja que a unidade é algo tão sério, que se o casal tiver brigado e não se consertarem, não adianta subir o monte, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia, né? Todas as orações não serão atendidas, porque o céu está bloqueado para o casal. Abre lá em 1 Pedro 3,7 para mim, para a gente ver isso. Olha bem a importância da unidade. A unidade não é só importante na igreja, a unidade também é importante em casa, na vida do casal, na vida da família. Veja que famílias desunidas não crescem, mas famílias unidas sempre vão para frente. Lugar onde há unidade entre o esposo e a esposa, onde o filho é unido com o pai, a família progride, né? Há uma progressão. Mas aonde há desunião, onde cada um puxa para um lado, né, você vê que a família está paralisada, você vê que a bênção não chega àquele lugar aonde há desunião. Aqui no texto que nós falamos, 1 Pedro capítulo 3, diz assim: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se tiver confusão dentro de casa, a oração vai ser impedida, o céu se fecha, irmão. Quando você brigou com a tua esposa, tem que se consertar com ela, tem que restaurar a unidade que foi perdida, amém? Tem que restaurar a unidade, porque enquanto a unidade não for restaurada, as orações estão impedidas, o céu fechou para você. Não adianta você estar brigado com a sua esposa, dobrar o seu joelho e falar: oh meu Deus, não adianta, tem que ir lá e resolver com a sua esposa, a esposa tem que ir lá e resolver com o seu marido, para que o céu se abra, e aí as orações possam subir. Olha a importância da unidade na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Não podemos criar uma expectativa de que Deus vai se manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, né? Sobre a nossa igreja, se estivermos ferindo o princípio da unidade. Deus não vai se manifestar se estivermos ferindo esse princípio, porque é um princípio de Deus. Se estivermos ferindo esse princípio da unidade, Deus não vai se manifestar. É algo fundamental para nós. É interessante dizer que existe uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é bênção e vida, no Salmo 133. Existe uma ordem, mas também é preciso dizer que esta ordem só pode se concretizar quando existe um ambiente de unidade preparado para que Deus derrame a sua bênção e a sua vida para sempre. Aleluia. E se isso não acontecer, a promessa também não vai se cumprir. Em contrapartida, a pergunta é: quando o ambiente deixa de ser bom e agradável? Porque ele diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, quando é que o ambiente deixa de ser bom e agradável? Isso aí é para a gente pensar, né? Porque às vezes nós somos o agente que vai trazer um distúrbio no ambiente, e ele vai deixar de ser bom e agradável. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma conversa, né, fora do contexto, que vai desagradar alguém, que vai ferir alguém. Então, quem cria esse ambiente bom e agradável para que a unidade exista, somos nós. Cada um de nós é responsável por isso, por manter o ambiente bom e agradável, para que a bênção e a vida seja derramada. A resposta é: o ambiente deixa de ser bom e deixa de ser agradável quando a unidade é quebrada. Amém, irmãos? Veja bem, o ambiente deixa de ser bom e deixa de ser agradável quando a unidade é quebrada. Discutir com você, acabou, né, irmãos? Discutir com você, estou com mágoa no meu coração com você,
acabou, o ambiente já não é mais bom e agradável, é um ambiente pesado, né? Então a gente tem que fazer o quê? Consertar isso. Nós precisamos tomar uma atitude, porque nós somos servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Eu vejo alguém de vez em quando vir para cá com uma camisa escrita assim, 70 vezes 7, quem é que tem essa camisa aí? Você tem, né, irmão? 70 vezes 7, foi Pedro, né, que falou para Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão num dia? Aí e Pedro ainda falou assim, 7 vezes, Senhor, num dia. Jesus falou, não, filho, 7 vezes não, 70 vezes 7, faz as contas aí, eu nem sei quanto é que dá. 490 vezes no dia, é isso aí que você tem que perdoar o seu irmão no dia, irmão. No dia, irmão, não é na semana, não é no mês, não é no ano, é no dia. Quantas vezes no dia eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Pedro estava achando que estava bonitinho, né? 7 vezes, Senhor, estou bem, né? Não, 70 vezes 7. É mais fácil andar com a camiseta do que fazer isso, né? É mais fácil andar com a camiseta 70 vezes 7 do que fazer o que Jesus mandou. Amém, irmãos? Então a gente tem que mudar a nossa atitude para manter esse ambiente bom e agradável, para que a bênção e a vida seja derramada sobre a nossa vida. Amém? Quem é casado há muito tempo sabe o desafio que é manter a unidade dentro da família. Primeiro porque ninguém pensa igual ao outro. A esposa não pensa igual ao marido, o marido não pensa igual à esposa, o filho não pensa igual ao pai, não pensa igual à mãe. Então, né, manter essa unidade dentro de casa é um grande desafio. Você pode ter 4 filhos e nenhum vai pensar igual ao outro, ainda que eles sejam gêmeos, vai haver diferença. Nós temos aqui 2 gêmeos aqui, ó, Marlon e Mike, mas são diferentes pra caramba, né? Cada um tem um jeito, né, irmãos? E essa dificuldade. Imagina aqui dentro da igreja, é difícil manter a unidade, mas é algo que nós precisamos trabalhar para que essa unidade seja mantida. Ainda assim, precisamos lutar para manter essa unidade, porque sem unidade a família não resiste, o casamento não resiste, a igreja não resiste. A unidade é um princípio, e esse princípio não pode ser quebrado. Irmão, princípios não se negociam. Amém? A Bíblia tem vários princípios, e um deles é a unidade. Não há negociação, não, mas Deus, mas eu quero te servir, mas com aquele irmão, não, quero servir só com aquele lá, né? Isso não é não é uma opção para você, não é. Você tem que servir a Deus com esse irmão que está do seu lado aí, amém? Ainda que seja difícil, ainda que tenha que ser 70 vezes 7 por dia, mas é com esse irmão aí que você vai ter que servir, porque às vezes Deus está te tratando através desse irmão, está aumentando a sua paciência, está aumentando a sua longanimidade, né? Através desse irmão aí. Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, Amós capítulo 3, bota para mim, Amós 3:3. Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Né, irmão? Pessoas que não concordam, nós não vamos concordar a respeito de tudo, mas a respeito de Deus nós temos que concordar. A respeito da fé nós temos que concordar, né? A respeito de Jesus Cristo nós temos que concordar. Então, se nós concordamos a respeito da palavra, a palavra nós temos que concordar, porque não pode andar 2 juntos se não está de acordo, vai haver divisão, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, Mateus 12, 30, vai dizer lá, naquele tempo, não, fala aí porque eu não abri ali não, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda, espalha, amém? Jesus falou isso aí, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso com o irmão é a mesma coisa, nós temos que ajuntar, porque quem não ajunta, espalha, irmão. Tem gente que só sabe espalhar, mas tem gente que sabe juntar, porque sabe perdoar, porque sabe, né, sabe botar em prática os 70 vezes 7, às vezes menos um pouquinho, mas coloca em prática,
né, irmão? Às vezes, né, menos, às vezes 7 vezes 7, pelo menos, irmão, no dia. Mas tem gente que sabe, mas quem não sabe fazer isso, espalha. Então a gente tem que ajuntar. Essa ordem de Deus que leva a bênção e a vida é uma ordem que se concretiza na unidade. Se você quebra esse princípio, você não avança, sua vida não avança, sua vida está travada, o seu ministério está travado, o céu, ele se fecha para você, porque você quebrou o princípio da unidade. Então você precisa restaurar essa unidade, para que a tua vida, o teu ministério, a tua família possam avançar. Amém, irmãos? Você precisa destravar a tua vida. Tem gente que está com a vida travada, porque quebrou esse princípio e não quer nem saber. Eu não vou restaurar, eu não quero. E está resistindo ao Espírito Santo, resistindo ao agir de Deus, ao mover de Deus na sua vida, porque Deus nos chama para andar unidos. Amém? Dá a mão para esse irmão do seu lado. Fala, eu quero andar unido com você. Fala aí. Quero andar unido com você. Quero andar do seu lado. Aleluia. Amém, irmão? Quero andar unido com você, poxa. Glória a Deus. É assim, irmãos. Às vezes a gente vai ter uma série de dificuldades e uma série de dificuldades, né, no relacionamento, na caminhada, mas a gente não pode largar a mão do outro. Não pode largar a mão do outro. Não pode largar, né, Cleiton? Pode largar a mão do outro. A gente não pode. Às vezes a gente vai ter alguma dificuldade, né, de visão, mas a gente não pode largar a mão do nosso irmão, porque isso é um princípio, temos que estar unidos. Não é à toa que Tiago diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 11, abre lá para mim, Tiago capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Guarda essa palavra, irmão, guarda esse ensinamento, porque é fundamental para a tua vida. Falou muito ao meu coração. Às vezes dá vontade diante dos problemas de relacionamento, a gente virar as costas para o irmão e fazer de conta que ele não existe mais, e continuar, né? Mas o Espírito Santo nos cobra que isso está errado. Amém? E nós precisamos consertar isso na nossa vida. Amém? Olha lá, irmãos, eita meu Deus, eita meu Deus, fala Jesus. Irmãos, não faleis mal os uns dos outros. Eita Espírito Santo, quanta gente errando nesse quesito, né, irmão? Às vezes até eu. Irmãos, não faleis mal os uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Você está se fazendo juiz na vida do outro, e a gente não é juiz de ninguém, né, irmãos? Falar mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Dentro desse contexto que Tiago está querendo dizer para nós, é que quando abrimos a boca para falar mal daquele que chamamos de irmão, quebramos o princípio da unidade, e Deus não poderá ordenar nem a bênção, nem a vida sobre nós. Quando estamos falando mal do irmão, estamos quebrando o princípio da unidade, e vamos estar fechando o céu para nós. A bênção e a vida não poderá nos alcançar. Deus está nos chamando, irmão, para sentar com Ele na mesa. Ele tem um banquete preparado para nós, mas se quebrarmos o princípio da unidade, vamos ficar à margem de tudo que Deus tem preparado para nós no céu. Vamos ficar à margem. Não há casamento sem unidade, não há família sem unidade, não há igreja sem unidade. Que sentido tem a gente vir para cá toda quarta-feira, todo domingo, de manhã e à noite, se eu não gosto de você, se eu não falo contigo, se eu falo mal da tua vida? Que sentido tem a gente estar sentado nesses bancos aí, se faltar a unidade na nossa vida, irmão? Tem que haver unidade
para que haja sentido naquilo que nós estamos fazendo aqui todos os domingos. Que sentido tem a gente adorar a Deus aqui bonitão, com aquelas letras maravilhosas, se eu estou brigado com o meu irmão, se eu não perdoei o meu irmão? Que sentido tem toda adoração, todo louvor? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se o céu está fechado para você, talvez vale a pena uma autocrítica, uma autoanálise, porque provavelmente você tem quebrado o princípio da unidade. Talvez você esteja se levantando contra alguém que você deveria acolher. Talvez você esteja se levantando contra alguém que você deveria apoiar. Se levantando contra alguém que você deveria suportar em amor. Se levantando contra alguém por quem você deveria orar mais, e você nem orando não está mais. Em outro texto, lá em Mateus capítulo 5, 23 a 24, Mateus capítulo 5, 23 a 24, o texto vai dizer assim: portanto, se trouxermos a tua oferta ao altar, acho que o Cleide falou até aqui isso aqui hoje, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha bem, irmão, a importância da unidade. Deus não aceita nem oferta. Eu vou falar isso aqui, é até perigoso, porque vai ter gente que vai parar de ofertar, né, irmão? Então não vou ofertar mais. É até perigoso isso, irmão. Mas eu sei que aqui só tem crente, irmão. Só tem filho e filha de Deus, né, irmão? Eu sei que aqui só tem crente. E Deus, o Espírito Santo ainda fala nesse lugar. Aleluia. Isso não vai acontecer. Então, se tiver problema com o irmão, deixa a oferta no altar e aí vai e reconcilia-te com ele primeiro. Senão Deus não vai aceitar a sua oferta. Tem que reatar a unidade antes de vir trazer a oferta aqui, irmão. Amém? Tem que primeiro reatar a unidade. Pouco afeta o coração de Deus o seu dinheiro, irmão. Você está pensando que você botar um monte de dinheiro aqui vai afetar o coração de Deus? Afeta não, irmãos. Amém? O que afeta o coração de Deus em primeiro lugar é a sua obediência. Se você não obedece a Deus, não adianta trazer oferta aqui no altar. Deus não se agrada disso. Mas muito mexe com o coração de Deus o princípio da unidade na sua vida. Isso mexe com o coração de Deus. Por isso ele diz: deixa a tua oferta lá, vai lá primeiro, se reconcilia com o seu irmão, aí vem e entrega. Porque quando você entregar, aí Deus vai receber. Amém? Senão vai ser oferta de tolo, irmão. Amém? Então primeiro se reconcilia com o seu irmão. A sua capacidade de fazer reparações, de perdoar o tempo todo e de manter-se nessa direção da unidade, é aquilo que Deus espera da sua vida. Capacidade, irmão, de fazer reparações, de perdoar o tempo todo, de se manter na direção da unidade. E isso mexe com o coração de Deus. É 70 vezes 7. 70 vezes 7. Manda fazer uma camisa dessa para você, porque aí você toda hora vai olhar e não vai esquecer, né? 70 vezes 7. Se a primeira consideração que foi feita nesta mensagem, de que a unidade cria um ambiente perfeito para o agir de Deus. A unidade cria um ambiente perfeito para o agir de Deus. A segunda consideração que eu quero fazer nesta noite é que a nossa unidade vai legitimar a nossa expressão de culto a Deus. Vou repetir porque a moto atrapalhou. A segunda consideração que eu quero fazer nessa noite é que a nossa unidade vai legitimar a nossa adoração a Deus. Quando nós adoramos aqui no culto, o que Deus quer ver é a unidade no meio da igreja. Senão,
a nossa adoração, ela não tem legitimidade diante de Deus. Como eu posso adorar a Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão a quem vejo? Amém? Eu tenho que lutar por isso, irmão. Eu sei que não é uma coisa fácil, eu estou dizendo aqui, mas eu não estou aqui colocando como uma coisa simplória, fácil de ser resolvida, mas eu preciso lutar por isso. Eu preciso entender que isso é princípio, e como é princípio, eu não posso quebrar esse princípio. Eu tenho que lutar para manter isso na minha vida. Mas é difícil, pastor. Tem gente que não é fácil, não, eu sei, né? Tem dentro de casa também é difícil às vezes. Gente tem família grande, então é difícil. Mas eu tenho que lutar por essa unidade todos os dias, para que a minha adoração, o meu louvor, a minha oração seja aceita por Deus, a minha oferta, o meu dízimo seja aceito por Deus. Senão Deus não aceita. Eu preciso lutar pela unidade, dentro da minha casa, na minha família, na minha igreja, né? Na minha vizinhança. Eu preciso buscar essa unidade. Aleluia. Você pode cantar, você pode pular, você pode chorar, você pode dar oferta, você pode dizimar, você pode fazer tudo o que você acha que é uma expressão de culto a Deus, mas se você não estiver em unidade, Deus não vai receber. Isso tudo que você faz sem unidade é uma ofensa para Deus. Pensa nisso. Tudo que você faz sem unidade na igreja é uma ofensa para Deus. Deus está falando, não está entendendo nada. Não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada da palavra, não entendeu o que o meu Espírito falou no coração dele. Ainda está, né, ignorante diante daquela obra que eu quero realmente realizar na sua vida. Por isso Deus fala para Pedro, 70 vezes 7. É preciso viver a unidade. É preciso viver a unidade para que tudo que você faz para Deus seja aceito e seja legitimado para Deus. Tudo que você faz para ser aceito e para ser legitimado é preciso viver a unidade, não somente falar da unidade e cantar a unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí dá a mão para o outro. Aí não adianta, irmãos. Não adianta, né? Esse é novo aí. Esse é novo. Irmão, então não adianta eu cantar aqui isso e sair lá fora, porque aquele irmão não é brincadeira, não. Aquele irmão não vale nada. Aquele irmão é osso duro de roer, né? Aí senta dois ali no banco, ali no final do culto, porque aquele é assim mesmo, aquele não vai dar, não. Né, irmãos? Não adianta, irmãos. Estamos brincando de ser crente. Se tu é crente de verdade, tu vai amar o osso duro de roer, irmão. Tu vai perdoar aquele que te fere, que te machuca. Se tu é crente de verdade, se tu é nascido de novo, se tu quer Deus na tua vida, se tu quer bênção na sua vida, se tu quer milagre, você vai sim perdoar, você vai amar, você vai perdoar quantas vezes foram necessárias, irmão, porque Deus quer isso na nossa vida. É na unidade que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Lá em Isaías, eu não vou nem ler, mas lá em Isaías capítulo 1, versículo 11, Deus fala assim, esse culto de vocês está me enojando. Deus fala para Israel, vocês estão vindo aqui, trazendo bezerro, sacrifício, mas isso está me enojando, porque vocês fazem isso, mas não me servem de verdade, não me adoram de verdade, né? Deus estava cansado, eu estou cansado das suas festas solenes, dos seus cultos, né? Estou cansado do que vocês estão fazendo. Às vezes Deus está olhando hoje para a igreja e está dizendo, eu estou cansado do que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo tudo isso, mas não estão me obedecendo, não estão fazendo a minha vontade. Jesus, irmão, nesse texto que a gente está lendo aqui, ele está vinculando o meu relacionamento na horizontal. Vai até bom essa cruz aqui. Obrigado aí, irmão Denise, pela cruz. Vou poder fazer aqui. Hoje vai ser muito mais fácil para mim representar isso aqui. Deus está vinculando o meu relacionamento na horizontal. A horizontal é isso aqui, tá? Deus está vinculando o meu relacionamento na horizontal com o meu
relacionamento com os meus irmãos com o meu relacionamento na vertical, para cima, com o meu relacionamento com Deus. Olha bem, não vai ter relacionamento com Deus se não tiver relacionamento com os irmãos. Amém, irmãos? Não haverá relacionamento com Deus se não houver relacionamento com os irmãos. Se tiver quebrado na horizontal, vai estar quebrado também na vertical. Olha a importância disso aí, irmão. Amém? Não haverá. Às vezes eu quero viver, eu quero quebrar isso aqui e só ficar só com Deus. Mas não existe isso aí para nós. É amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. A mesma misericórdia que você quer para você, você também tem que querer para o seu irmão. A mesma graça que você quer na sua vida, você também tem que querer com os seus irmãos. O mesmo perdão que você receber, você tem que liberar na vida do seu irmão. Só assim você vai ter um relacionamento com Deus. Amém? Uma coisa está condicionada à outra. Relacionamento na vertical condicionado ao relacionamento na horizontal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Em outras palavras, se você quer estar bem na vertical, você precisa estar bem na horizontal. Nosso relacionamento com Deus está condicionado ao nosso relacionamento com os nossos irmãos. Senão, não adianta trazer oferta, que o Senhor vai dizer: volta e se conserta com o teu irmão. E isso é sério. Não serve para Deus nossas músicas, nossas melodias, nossas letras empolgantes, nossos corais, se não houver uma unidade no meio da igreja. Se houver unidade, até no silêncio haverá adoração. Amém, irmãos? Se houver unidade, até no silêncio haverá adoração. Repita comigo. Tem gente que fecha os olhos para se conectar com Deus, mas não abre os olhos para se conectar com o irmão. Tem gente que é assim. Oh, meu Deus, não quero nem olhar para o lado. Meu irmão, não adianta. Fecha os olhos para se conectar com Deus, mas não abre os olhos para se conectar com o irmão. Ignora que, se eu penso em amar a Deus, tenho que amar as pessoas. A gente ignora isso, né? Se eu penso em amar a Deus, eu tenho que amar as pessoas. Quais pessoas? Todas, irmãos. Deus não fez acepção de pessoas. Todas as pessoas. Se pensamos em servir a Deus, tem que servir as pessoas. Se eu penso em servir a Deus, eu tenho que servir as pessoas. Eu conheci pessoas, muito boas até, que entravam no culto e sentavam na última cadeira. Ninguém conhecia ele, porque ficava na última cadeira, ninguém sabia nem o nome dele. E quando o culto acabava, tu procurava ele, cadê? Saiu. Pô, mas todo dia tu acaba o culto, quando vai lá tu não está mais. Não, porque eu não gosto de me envolver com as pessoas, não gosto. Ué, então não é igreja, irmão. Né? Eu conheci pessoas assim. Falei, você tem que mudar isso, Não, porque envolver com as pessoas é problema, né, pastor? Foi, mas é isso aí mesmo. Deus está nos chamando para encarar os problemas, irmão. Amar a Deus é também amar o seu próximo. Servir a Deus é servir o seu próximo. Tem que se envolver mesmo. E se envolver dá trabalho. Por isso que muita gente corre disso. Perdoar dá trabalho, né? Servir o outro dá trabalho. Então muita gente corre disso. Infelizmente, irmão, essa não é aquela pregação que todo mundo dá glória a Deus, né? Todo mundo aplaude, mas é algo que você precisa ouvir nessa noite. Aleluia. É algo que você precisa ouvir nessa noite. Glórias a Deus. A Bíblia diz: porque se fazemos para um destes pequeninos, fazemos para Deus, mas se deixamos de fazer para um desses pequeninos, deixamos de fazer para Deus. A verdadeira espiritualidade está em ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Essa é a verdadeira espiritualidade. Ser muito espiritual e não ter comunhão com o outro, né? Não existe.
é só aparência de espiritualidade. Espiritual é aquele que tem comunhão com Deus e comunhão com o irmão. 1 João 3,14. 1 João 3,14. João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na... Que isso, irmão? Isso é forte. Mas é a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Quem não ama seu irmão, permanece na... Quem quer permanecer na morte, levanta a vida. Ninguém. Ame seu irmão. Que a vida, a bênção e a vida vem sobre você. Ame com os defeitos, ame com as qualidades, ame na dificuldade, mas ame. Fomos chamados para amar. O amor ainda é o dom supremo. Amar não é concordar, irmão. Amar não é concordar. Amar não é uniformidade. Amar é unidade. Eu estou com você. Você está errado nisso. Você cometeu esse erro e precisa consertar. Mas eu te amo e vou te ajudar. Vou orar com você, vou dar a mão a você e vou ajudar você a sair dessa situação difícil. Vou ajudar você a sair dessa luta. Isso é amar, irmão. Amar não é concordar. Amar não é ser igual ao outro. Amar é estar unido com o outro no propósito de levar ele a Deus, de levar ele a Jesus Cristo. Isso é amar. Sem unidade, esse reino dividido não subsistirá. E essa unidade na igreja tem que começar aqui, irmão, no púlpito. Se houver divisão aqui do púlpito, a igreja também vai estar desunida. Olha a importância disso para nós, que somos líderes da igreja. A unidade tem que começar aqui no púlpito. Se não, houver unidade no púlpito, também não haverá unidade da igreja. Se as pessoas que sobem aqui estiverem desunidas, a igreja também estará desunida. Então, guarde essa mensagem no seu coração, irmãos, e vamos encerrar esse culto, de mãos dadas aqui, vamos fechar aqui o corredor, vamos encerrar essa mensagem, juntos aqui, unidos, quem está sozinho aqui, junta com o de trás, para não ficar ninguém sozinho, e o mistério de louvor pode vir, para a gente poder estar adorando, no nome de Jesus. Eu não sei o que vocês vão cantar, mas tem pão e vinho aí guardando, tem? Eu vou cantar o louvor que você cantou aqui com outra letra. Então tá bom. Exatamente. Eu queria pedir perdão também, já a unidade, pela a moça lá do que serviu o arroz na festa. Aí mesmo. Tem que ter unidade com essa. Louvado, exaltado. Glória a Deus. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, e pão. Agora deixa a mão do seu irmão aí, dá um abraço naquela pessoa que tu está meio arranhado com ela. Vai lá, vai dando um abraço aí, dando. Ô glória! Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, e como orvalho desce da montanha
vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vai encerrar. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmão, lute por essa causa. Lute para manter a unidade. Se você fizer isso, você está trabalhando para o reino. Porque às vezes você está fazendo muita coisa e não está dando resultado. É porque você quebrou esse princípio na sua vida. Restaure esse princípio na sua vida, e o milagre que você espera vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar agora. Vamos colocar a mão no coração e vamos fazer uma oração agora. Você que tem dificuldade de manter a unidade, você que está com dificuldade de perdoar, com dificuldade de amar, né? Nós vamos pedir a Deus agora junto, porque, irmãos, muitas vezes eu também tenho essa dificuldade. Eu também luto contra isso todos os dias, mas Deus tem me dado vitória. Amém, irmãos? Deus tem me dado vitória, porque eu tenho declarado para Deus o meu desejo de fazer a vontade dEle, e não a minha vontade. A minha vontade é sair correndo, é me enfiar numa caverna e dizer: aqui eu não vou ter contato com ninguém, não vou ter problema. Mas Deus me quer aqui, irmãos, né? Então você também tem que ter essa disposição. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Vamos orar então. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, a tua igreja reunida, em unidade com o Senhor, em unidade com o irmão que está do lado, meu Pai amado. Nós queremos declarar aqui a nossa dificuldade, a nossa luta em perdoar muitas vezes, em amar muitas vezes. Nós queremos declarar aqui, meu Pai querido, que nós precisamos mudar, que nós precisamos corrigir na nossa vida, meu Pai querido, o que está errado. Nós precisamos obedecer ao Senhor, fazer a tua vontade, não só fazer coisas para o Senhor, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas para o Senhor que o Senhor não está aceitando, porque não estamos obedecendo a esse princípio tão importante, meu Pai, que é estar unido com o nosso irmão. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a vencer essa batalha contra a nossa carne, nos ajuda a vencer essa batalha, meu Pai querido, que tem sido tão difícil para nós. Que o teu Espírito venha sobre a nossa vida, meu Pai, e nos conceda graça, força, para, meu Pai querido, que possamos estar unidos, meu Pai querido, num só propósito, na tua presença. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Existe alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou alguém que esteja afastado do Senhor e que hoje sentiu o desejo de restaurar essa comunhão, essa unidade como a igreja de Jesus Cristo, de se arrepender dos seus pecados e segurar nas mãos do Senhor nesta noite e falar: Senhor, eu quero voltar para o teu caminho, eu quero largar o pecado, eu quero largar a iniquidade e quero te servir, Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos e nós vamos estar apresentando a sua vida a Deus no nome de Jesus. Existe alguém aqui nesta noite que gostaria de fazer esta aliança com Jesus Cristo? Eu não vou me demorar porque a hora já está passando, mas se não tem,